Bom dia! Hoje são 13 de outubro de 2018, sábado, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. O quinto vídeo da série é Deus, por que eu sofro? Deus, por que eu sofro? Estou aqui fazendo uma pequena série sobre o livro que aqui está. Por que Deus permite o sofrimento e o mal? Eis aí a pergunta. Este livro aqui foi escrito por dois cristãos evangélicos fundamentalistas norte-americanos. O John Ankerberg e o Dylan Burroughs, correto? Dylan Burroughs. Gostou aí, né, da pronúncia, né? Muito bem. Então, esses dois aí resolveram fazer esse livro de uma série com o título Defensores da Fé. É impossível defender fé religiosa, porque é ilusão. Não se defende ilusão. Quando alguém tenta defender ilusão, cai no ridículo. E é o que estou mostrando aqui, correto? Muito bem. O John Ankerberg, ele é formado em teologia, norte-americano, evangélico, formado em teologia. Ele fez mestrado em artes da religião cristã. Ele tem mestrado também em divindade. Como? É o que você ouviu. Ele tem mestrado em divindade. Por favor, não ria, não ria. Ele tem também mestrado em ministério. Não entendeu, não? Mestrado em ministério. Ministério do Trabalho, Ministério da Agricultura aqui, não. Ministério como propagar o cristianismo. Ele tem mestrado no ministério, viu? Certinho aí? Não ria, cara. Porra, não ria. Muito bem. Além disso, o John Ankerberg, ele tem um programa nos Estados Unidos, sempre Estados Unidos. Ele tem um programa nos Estados Unidos muito famoso. Ele é tão famoso lá nos Estados Unidos quanto o Silvio Santos aqui no Brasil. Pois bem, o programa do John Ankerberg é The John Ankerberg Show. Um programa evangélico muito famoso. Televisão e rádio lá, correto? Muitos norte-americanos adoram o programa do John Ankerberg. Muito bem. E ele publicou mais de 60 livros, correto? Muito bem. O outro escritor aí é o Dylan Burroughs. É formado em teologia, trabalha no instituto lá do John Ankerberg e também tem livros aí publicados, correto? Estou mostrando aqui duas pessoas que entendem de Bíblia, não é? Isso, é bom assim, pegar quem realmente entende. E não pegar um internauta que não conhece sequer a Bíblia, correto? Então o bom é pegar o que dizem os líderes religiosos, para a gente mostrar que eles cometem erros da primeira folha à última do seu livro, correto? Porque é impossível defender ilusão, entendeu? Muito bem, então vamos agora a mais uma parte do livro de John Ankerberg, correto? Muito bem. Então vamos aqui. A pergunta é: Deus, por que eu sofro? Os deuses não existem. Deuses são produtos da imaginação humana. O homem cria deuses conforme sua cultura. É por isso que os deuses são diferentes. Entendeu? Então, a pergunta: por que eu sofro? Por que o ser humano sofre? A resposta é simples. O ser humano sofre porque é um ser vivo. Seres vivos sofrem. Seres vivos passam por muitos males. Seres vivos morrem. É por isso que o homem sofre. É por isso que os animais irracionais também sofrem. É por isso que o homem passa por muitos males. Os animais irracionais também. O homem também morre, os animais irracionais também morrem.
Não há segredo nisso, correto? Ontem, o internauta Aparecido de Bebedouro, que possui um canal no YouTube, ele escreveu para mim, comunicando que o gatinho dele, chamado Meduso, o gatinho dele, estava comendo uma pomba, uma pombinha. E o Aparecido de Bebedouro chegou ali e viu a pombinha já quase morta. Não houve como salvar aquela pobre pombinha. Pois bem, você vê aí, porque o gatinho Meduso do Aparecido de Bebedouro estava comendo a pomba, comeu a pombinha. Por quê? Porque o gatinho dele, o Meduso, é um animal carnívoro. Animal carnívoro come carne. Então, o gatinho lá, o Meduso, estava comendo a pombinha porque a pombinha é feita de carne. E ele é um animal carnívoro. A pombinha foi devorada pelo gatinho. E por que a pombinha foi devorada pelo gatinho? Porque a pombinha é carne e o gatinho é um animal carnívoro. A pombinha caiu no território do gatinho e aí foi apanhada por ele. Só por isso. A pombinha foi devorada pelo gatinho, não porque a pombinha fez uma coisa errada, coitadinha. Não, ela é inocente. Ela não fez nada de errado. Ela foi devorada porque ela é um animal carnívoro e o gatinho é um animal carnívoro. Entendeu? É assim que funciona a coisa. Da mesma coisa um ser humano. Quando um ser humano é devorado por um leão, é a mesma coisa da relação a pombinha e o gatinho Meduso do Aparecido Bebedouro. Quando um homem é devorado por um leão, ele o é porque o homem também é feito de carne e o leão é carnívoro, certo? Não é porque o homem fez uma coisa ruim e está pagando agora, sendo devorado pelo leão. Só mesmo pessoas malucas, ligadas à religião, para entender assim, correto? Uma loucura. Religião é loucura, correto? Muito bem. Então vamos aqui. Netflix, Holy Hell. Se você tem aí a Netflix em sua casa, assista a esse documentário aí sobre mais um guru que pregava a espiritualidade lá nos Estados Unidos. E esse guru aí foi filmado por vários fiéis ali ao longo da ilusão deles, correto? Então veja esse documentário com imagens reais, excelente documentário. E você verá como é fácil enganar as pessoas. Esse guru aí pregava sobre espiritualidade. E os fiéis dele, pessoas ricas nos Estados Unidos, pessoas bonitas, mulheres bonitas, né? Homens bonitos, e caíram nessa armadilha aqui desse guru que tratava sobre espiritualidade. Então você vê que é fácil enganar as pessoas, até mesmo pessoas com um bom grau de instrução. Assista a esse documentário e veja lá como o ser humano adora ser enganado, correto? Muito bem, então vamos ao quinto vídeo. Na página 25 de seu livro, o John Ankerberg começa assim. Estou pegando apenas trechos. Em cada parte eu pego um trecho para que o vídeo não fique muito longo. Então ele diz assim, o título é Como a maldade entrou no nosso mundo? A pergunta aí já é idiota, não é? Como a maldade entrou no nosso mundo? Aí ele diz, se Deus criou todas as coisas, e os cristãos dizem que sim, e se o mal existe, e cremos que de fato ele existe, então Deus é o criador do mal? A resposta é não, correto? Diz aí o John Ankerberg e o Dylan Burroughs. Eles dizem aqui que Deus não é o criador do mal. Muito bem. Agora vamos aqui rapidamente à Bíblia para mostrar que a afirmação aqui do John Ankerberg e do Dylan Burroughs é uma afirmação
falsa, que não encontra correspondência, respaldo na própria Bíblia, correto? Então vamos aqui à Bíblia. Em Isaías, capítulo 45, versículo 7. Vamos ver se o que dizem o John Ankerberg e o Dylan Burroughs aqui, vamos ver se encaixa no que diz a Bíblia. Vamos lá. Diz a Bíblia: eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Muito bem. Uma pessoa mentalmente sadia já vê que há uma discordância aqui entre a Bíblia e o que diz aqui o John Ankerberg. Ele diz aqui que Deus não é o criador do mal. A Bíblia está dizendo aqui que Deus cria o mal. Veja aqui: faço a paz e crio o mal, em oposição ao bem. Eu, o Senhor, o Deus hebreu, faço todas estas coisas. Correto? Aqui está a Bíblia provando que Deus cria o mal. Muito bem, vamos pegar outro exemplo. E poderia pegar mais. Vamos ver aqui em Amós, capítulo 3, versículo 6. Está escrito assim: tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Muito bem. O que a Bíblia está dizendo aqui é o contrário do que afirmam os cristãos aqui, John Ankerberg e Dylan Burroughs. Eles dizem que Deus não criou o mal. A Bíblia aqui está associando o mal a Deus. Aqui diz: sucederá algum mal, veja aí, sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor Deus o tenha feito? Está dizendo aqui que todos os males que iriam recair sobre uma cidade X, na época deles, o mal era proveniente de Deus. Então Deus é que estava mandando aquele mal para atingir as pessoas da cidade, mulheres grávidas, idosos, criancinhas inocentes, etc. A própria Bíblia está dizendo que o mal era direcionado àquela cidade e um mal oriundo do próprio Deus. Então, o mal saindo do próprio Deus. Só aqui duas passagens bíblicas afirmando coisa diferente do que dizem aqui o John Ankerberg e o Dylan Burroughs. Entendeu? Agora vamos ver na prática essas afirmações bíblicas provando que o mal veio do Deus hebreu, correto? Isso na narrativa bíblica. Deus algum existe, Deus algum faz mal a ninguém. Isso aqui é dentro da fantasia lendária bíblica, correto? Então vamos pegar agora exemplos de que o mal surge do Deus, que o Deus hebreu cria o mal. Vamos pegar exemplos. E onde? Na Bíblia. Tem que ser na Bíblia, correto? Então aqui você tem duas afirmações mostrando que o mal vem do próprio Deus, que ele cria o mal e que ele lança o mal aonde quer que ele queira, correto? Então vamos agora dar exemplos. Em Gênesis, escute bem, em Gênesis capítulo 12, versículo 1, temos lá: ora, disse o Senhor, o Deus hebreu, correto? Aqui na lenda bíblica, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Muito bem. Para entender a Bíblia, eu sempre digo aqui, para entender a Bíblia, é preciso que você estude essa Bíblia e conheça os costumes daquele povo. Aquele povo vivia guerreando entre si.
aquele povo vivia disputando terras entre si. Então Deus algum existe e Deus algum mandou a Abrão fazer essa desgraça aqui. Deus algum, entidade espiritual boa, maravilhosa, determinou a Abrão essa ordem maligna que está aqui. Isso aqui é uma das maiores atrocidades que está no mundo antigo. Deus algum existe, mas o povo realmente brigava por terras. Até hoje você vê essa disputa lá na terra da Bíblia, não é? Ali, Jerusalém, não é isso? E os árabes, não é? Aquela disputa, até hoje, aquele ódio. Pois bem, então vamos aqui. O que é isso, hein, gente? Nessa lenda bíblica. Nunca houve Abraão. Isso aqui é personagem lendário. Eles faziam muito uso dessas figuras fictícias, correto? Isso aqui faz parte da redação da Bíblia. Quem estuda com seriedade sabe disso. Então você vê aqui, olha a maldade. Vamos ver aqui se realmente Deus não cria o mal. Cria. Vamos aqui. O Abrão, que depois se chamou Abraão, entenda bem, o Abrão morava aqui, em Ur, que hoje é o Iraque. Veja como é lá hoje o lugar ainda, Iraque. Muito bem. Então, o Abrão, com sua família, moravam aqui em Ur, a terra dos hebreus, correto? Muito bem. Então, o Abraão passava o dia aqui todinho, né? Com seus familiares, ali conversando, né? Trabalhando e tal. Então, ele ficava nessa terra aqui. Certo dia, o Deus hebreu, veja bem, não se está falando aqui de livre-arbítrio, de pecado algum. Certo dia, o Deus hebreu aparece a Abrão. E a ordem do Deus hebreu é terrível. É terrível. O Deus hebreu está ordenando que o Abrão e seus familiares saiam da sua terra, do meio dos parentes, não é? E da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Veja bem, o Deus hebreu aqui aparece a Abrão e determina que ele saia da terra dele e vá caminhando para uma terra que o Deus hebreu mostrará. Essa terra aqui é a chamada Canaã, correto? Veja a maldade aqui, certo? Canaã. Então, os hebreus, por ordem do Deus hebreu, saíram de Ur, foram caminhando, não é? Aquela velha caminhada, não é isso? Muito bem, eles foram em direção a quê? A uma terra que não era deles. Eles saíram de sua terra para invadir, que é um mal, invadir terras que pertenciam a outros povos. Entendeu, gente? Essa terra aqui, chamada Canaã, na época, pertencia a muitos povos pequenos, não é? Filisteus, cananeus, amorreus, heteus, heveus, jebuseus, etc. Correto? Então essa terra aqui pertencia a esses povos. Os hebreus jamais deveriam ter saído de sua terra Ur para roubar terras de outras pessoas. Isso aqui é de uma maldade sem fim. E quem criou esse mal aqui? Como diz a Bíblia, o Deus hebreu, ele diz, ó, e crio o mal. Aqui está o Deus hebreu criando um mal. Ele deveria, repito, ter deixado o Abrão em sua terra Ur, sem invadir terras de outras pessoas, porque isso é feio, isso é crime. E aí temos a invasão de terras. Ora, invadir terras de outras pessoas, de outros povos, isso é um absurdo. Isso é um crime, não é? É uma coisa horrível. Você está em sua terra. Você, imagine aí, você cristão. Você tem uma fazenda, correto? Você tem uma fazenda bonita,
Aí no Rio de Janeiro, não é? Em Angra dos Reis ali, né? Perto de Angra dos Reis. Você tem uma fazenda, você comprou essa fazenda com muito sacrifício, correto? Aí um certo dia aparecem aí militantes do Sem Terra, militantes, né? Desse movimento aí Sem Terra, e invadem sua fazenda, esses militantes. Eles invadem sua fazenda, entendeu? Eles pegam ali seu gado, não é? Eles pegam ali seus porcos, não é? Usam sua piscina, expulsam você e sua mulher da fazenda. Você cristão, vai gostar? Não. Você vai odiar aqueles militantes sem terra, não vai? Não vai odiar? Porque estão roubando terras que são suas. Estão roubando sua fazenda. Não é verdade? Estão se apropriando de seus bens. Isso não é crime? Não é feio? Pois é. Aqui é a ordem do Deus hebreu, dizendo: Abrão, saia de Ur com alguns de seus parentes e vá para uma terra que te mostrarei. Só que essa terra aqui pertencia a outros povos. O invasor aqui foram os hebreus. Quem invadiu aqui, quem invadiu a terra alheia, foram os hebreus, os invasores. Aqui o povo hebreu, ao fio da espada, aqui se apossando de terras que pertenciam a outros povos. Isso é mal, não é bem. Então aqui a Bíblia está certa quando diz que Deus cria o mal. E aqui está a resposta. Deus criando o mal, dando ordens para que seu povo, na lenda bíblica, invada terras de outras pessoas. Entendeu? Isso é mal, invadir terras alheias. Viu aí um exemplo na Bíblia? Agora um exemplo mostrando que o que dizem aqui o John Kerberg e o Dylan Borges, isso aqui é conversa para boi dormir, certo? Aqui está o exemplo. Vamos agora a mais exemplos? Vamos, para fixar bem a matéria? Vamos. Muito bem, vamos a mais um exemplo bíblico, e poderia dar aqui outros inúmeros, mostrando que, como diz a Bíblia, Deus cria o mal, correto? Muito bem, vamos aqui à lenda de Jó, para você entender, certinho? A lenda de Jó. Nunca houve Jó. Jó foi uma peça aí teatral feita pelo hebreu que escreveu isso aqui. A coisa é tão ingênua que dói à vista de qualquer um. Nunca houve Jó, nunca houve esse sofrimento aí, correto? Tudo isso é criação do hebreu que escreveu o que está aí. Muito bem, então vamos aqui à lenda de Jó. Estudemos aqui os males. Veja bem, você vai entender uma coisa. Veja aí o mal e o sofrimento na vida do pobre Jó. Correto? Muito bem. Diz a Bíblia que Jó era um homem íntegro, reto, obediente a Deus. Correto? Jó amava a Deus. Certo dia, na lenda bíblica, e não ria, por favor, não ria. Seriedade. Certo dia, Deus se encontrou com um capeta, o Satanás. O Satanás fazia parte da Assembleia dos Deuses. Os deuses se encontravam naquele tempo e batiam longo papo, correto? Muito bem. Aí o Satanás chegou-se para Deus e disse: olha, aquele Jó lá na terra, aquele Jó, só é temente a você, ele só é reto com você, porque ele tem tudo de bom na vida. O Jó é muito rico, ele vive uma vida feliz com a esposa dele, os filhos, os camelos, os escravos. Então o Jó, ele não blasfema contra você, Deus, porque ele tem tudo. Se você permitir que eu tire tudo dele, o Jó vai blasfemar contra você, viu, Deus?
E o que Deus fez na lenda bíblica? Deus não sabia qual seria a reação do Jó. Aí Deus disse: eu duvido, Satanás, que o Jó vá blasfemar contra mim. Eu não creio nisso. Eu duvido. E o diabo: pois deixe que eu tire tudo dele. Eu quero ver se ele não vai blasfemar contra você. Aí que foi que Deus fez? Deus permitiu. Deus autorizou o Satanás a colocar sobre Jó muitos males e muito sofrimento. Certinho? Entendeu, não é? Aí o diabo saiu da presença do Deus, na lenda bíblica, foi à terra e aí desgraçou a vida do pobre Jó. E o Jó não blasfemou contra Deus. Quando Deus ficou sabendo disso, aí Deus deu em dobro tudo aquilo que ele havia determinado ao Satanás para tirar de Jó. Essa é uma história macabra na Bíblia, que causa repugnância a qualquer pessoa normal. Estou falando de pessoa normal, mentalmente sadia, correto? Muito bem. Então vamos aqui. Aí está, o Jó era um homem, como disse, não é? Íntegro, muito reto com o Deus hebreu. Adorava o Deus hebreu, correto? Não fez nada que desagradasse ao Deus hebreu. Jó tinha 7.000 ovelhas. Veja aí, 7.000 ovelhas, 13.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos, inúmeros escravos, porque o povo hebreu adorava escravos, não é? Adorava escravos também. E o Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Tudo bem? Muito bem. Quando o Deus hebreu deu a ordem para que o Satanás tirasse tudo isso aqui do pobre Jó, e tirou, na lenda bíblica, não é? Aí Jó não blasfemou contra Deus. Não blasfemou, apesar das dores. Correto? Muito bem. Depois de tudo isso, quando Jó foi reduzido à miséria, veja o que está em Jó, capítulo 42, versículo 10. Mudou o Senhor, o Deus hebreu, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor, aqui, o Deus hebreu, e o Senhor deu-lhe, ou seja, deu a Jó o dobro, correto? Veja aí, o dobro de tudo que antes possuíra. Então, Deus deu a Jó o dobro do que está aqui, certo, gente? Vai entendendo, correto? Diz a Bíblia que o Jó ganhou muito mais do que o que perdeu aqui. Isso é de uma maldade sem fim, que você vai entender daqui a pouco. Muito bem. Então, está por aqui. E aí o que acontece? Em Jó 42, versículos 12 e 13, está escrito: porque veio a ter, isto é, o Jó, veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas, correto? Vamos ver aqui. Aqui está dizendo que Deus deu a Jó tudo que está aqui em dobro, correto? Tudo que está aqui em dobro. Certinho? Muito bem. Então vamos aqui. Porque veio a ter, isto é, o Jó, 14.000 ovelhas. Por que 14.000? Por que 14? Hein? Porque é o dobro disso aqui, ó. O dobro de 7 não é 14? É. Então, ó, 2 vezes 7, 14.000 ovelhas, correto? Muito bem. O dobro. 6.000 camelos. O dobro de 3, ó. 2 vezes 3, 3.000 camelos, 6.000 camelos. O dobro, correto? Muito bem. Você é bom em matemática, hein? Você é bom em matemática. Vamos aqui. 500 juntas de bois, vezes 2, o dobro. 2 vezes 5, 10, 1.000. 1.000 juntas de bois. Correto também, não está correto? Está.
Você é bom em matemática, cara. Falei? Vamos para cá. 500 jumentos. 2 vezes 5, 1000. 1000 jumentos. Cadê? Aqui, ó. 1000 jumentos. Não é verdade? É verdade. Está aqui. O dobro. Vamos lá. Também teve outros 7 filhos. Aqui está o erro. Aqui está o erro. Não é em dobro? É. Então, seria 2 vezes 7. Seria aqui, ó, 14 filhos. Correto? Aqui está o erro. Muito bem. E 3 filhas. Errado também. Ó, o erro. Por quê? Não é o dobro? 2 vezes 3, 6. Seria 6 filhas. Ao todo, 20. Que é o dobro de 10. Aqui é o erro no versículo. Correto? Muito bem. Agora veja a maldade disso aqui. Os escravos não estão aqui, não é? É uma omissão. Os escravos. Cheio de escravos. Mas veja uma coisa. Vamos ver isso aqui. Veja que maldade. Deus aí determinou na lenda bíblica que Satanás tirasse tudo de Jó. Não é isso? Tirasse os 10 filhos de Jó. Jó, coitado, perdeu 10 filhos. Correto? E diz aqui que depois, para que Jó ficasse mais feliz ainda, Deus deu a ele o erro aqui. 10 filhos, né? Seriam 20. Mas tudo bem, 10 filhos. Veja bem, quando um pai ou uma mãe, ou os dois, perdem um filho, o sofrimento é muito grande. Quando você perde um filho, o sofrimento é muito grande. É insuportável. Só sabe a dor quem a sente. Certo? Então você aí, que é mulher, imagine você perder aí um filho que você tem, uma filha. Imagine. Imagine aí. Você perdeu um filho. Você perdeu 2 filhos. E vamos colocar aqui 10 filhos. Que dor para uma mãe. E aqui diz que ela recebeu depois em dobro. Como se filho substituísse outro filho. Ninguém substitui a morte de um filho. Uma mãe tem um filho hoje, perde o filho amanhã, mesmo que ela venha a ter 2 filhos, jamais esses 2 filhos neutralizarão a dor dessa mãe. Entendeu a maldade que está aqui? Nesse relato ingênuo. Você entendeu? Não, você tem 2 filhos. Vou tirar 2 filhos seus, vou matar. Mas depois lhe dou 4 filhos. Como se isso fosse sinônimo de felicidade. E não é. Viu como o relato é torto? Porque é assim naquele tempo. Era a visão ingênua, a visão infantil de quem escreveu isso aqui. Jó não existe, nunca existiu Jó, Deus algum existe, Satanás algum existe, e participaram dessas maldades aqui contra o pobre Jó. Agora veja outro erro aqui, que a gente está vendo aí nessa série, não é? Eles dizem o quê? Que o mal e o sofrimento, né? Que o mal e o sofrimento existem no planeta Terra, no mundo, por causa do livre-arbítrio do homem. Eu já mostrei que isso aqui não é verdade, não é? Já mostrei. E aqui no caso do Jó, nessa lenda, é mais um exemplo de que mal e sofrimento não estão relacionados ao livre-arbítrio do homem. Veja bem, o caso aqui de Jó. Jó era um homem temente a Deus, reto. Perdeu tudo o que tinha e não blasfemou contra Deus. Correto? Muito bem. Esses males que houve na vida de Jó, esse sofrimento terrível que houve na vida de Jó, existiram aqui na lenda e não há livre-arbítrio aqui, ó. Aqui não foi uma ação de um homem qualquer que levou o mal à família de Jó, nem o sofrimento à família de Jó. Não foi a ação de um homem, não foi o livre-arbítrio, e sim Deus e o Satanás juntos para praticarem essa maldade contra Jó. Entendeu? Aqui é mais um exemplo que Deus cria o mal.
como está lá em Isaías. Deus cria o mal, e criou o mal aqui de graça contra Jó, porque Jó não merecia isso. Jó não merecia esse sofrimento e passou por ele na lenda bíblica, entendeu? Aqui, mal e sofrimento existem, independentemente da existência do livre-arbítrio. Não há livre-arbítrio aqui. Aqui é Deus e o Satanás, e não um ser humano. Entendeu, gente? Como é fácil explicar a Bíblia? Muito bem. E para terminar aqui o vídeo, veja lá no Netflix aquele documentário Holy Hell, né, que coloquei aqui no início. Assista, é um documentário de primeira. É um guru que falava em espiritualidade, enganando pessoas com boa educação, pessoas ricas lá nos Estados Unidos. E veja o que o guru fez, enganando as pessoas, falando sobre espiritualidade. Como as pessoas são facilmente enganadas, não é? E o que aconteceu ali com aquele guru, as pessoas enganadas, falando em espiritualidade, como elas foram facilmente enganadas, aqui também o fenômeno é o mesmo. As pessoas adoram ilusão, as pessoas adoram ser enganadas. E vamos terminar o vídeo, mais uma vez, com o grande Elvis, a pedido aí. A Cacaia Carvalho pediu que eu cantasse Silvia. Vou treinar isso aí, vou treinar. Muito bem, então vamos aqui ao Elvis, cantando Kiss Me Quick. Kiss me quick, I wish to have a sweet. Close your lips, our lips alone meet alone. Cause tomorrow there's me so encended, how conspiring, reject sender. Kiss me quick, because I love you so. Kiss me quick, because I love you so. Kiss me quick, because I love you so. Muito obrigado.